Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos juntos meditarmos na palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude neste momento a refletirmos, meditarmos e pela mesma sermos fortalecidos na fé e o nome de Deus glorificado. Diga comigo assim, bem forte, mas diga bem forte mesmo: os fundamentos da mensagem do Evangelho. Pronto, nós vamos falar nesta noite de acordo com este assunto. Os fundamentos da mensagem do Evangelho. Amém? Meus irmãos, Marcos, escrevendo este Evangelho, é aquele Marcos de Atos dos Apóstolos que teve uma participação nos ministérios do apóstolo Paulo, apóstolo Barnabé e também do apóstolo Pedro. João Marcos, escrevendo este Evangelho, ele destinou este Evangelho, este escrito, a sua carta, os seus escritos, aos crentes da igreja da cidade em Roma, devido à intensa perseguição que aqueles cristãos estavam sofrendo, estavam sentindo. O evangelista que escreve com o objetivo de mostrar para aqueles cristãos que era necessário padecer, Jesus ter padecido, e que também aqueles que tinham abraçado a fé em Cristo Jesus poderiam também sofrer, padecer perseguições, mas que em tudo era necessário permanecer firme na confissão do Evangelho de Cristo Jesus, para assim alcançarem a vitória final. E aqui o versículo 1 começa dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E o que nós queremos falar nesta noite, meditar nesta noite, é exatamente a respeito dos fundamentos do Evangelho de Jesus. Nós bem sabemos que a ordem de Cristo Jesus aos seus discípulos era para que eles pregassem o Evangelho a toda a criatura, conforme o próprio Marcos aqui registra, dizendo no capítulo 16 e o versículo 15, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, e os que forem batizados serão salvos. A mensagem de Jesus para os seus discípulos, a ordem final de Jesus para os seus discípulos, era que eles pregassem o Evangelho, era que eles saíssem da cidade de Jerusalém após o revestimento de poder, anunciando a mensagem do Evangelho por todos os lugares. E é exatamente sobre isto que queremos falar nesta noite. Pois nós bem sabemos, meus amados e queridos irmãos, que as fronteiras de Jerusalém não puderam conter a mensagem da salvação contida no Evangelho de Jesus Cristo. Nós bem sabemos que após Jesus subir ao céu e ter dado a ordem aos seus discípulos para que esperassem em Jerusalém até o cumprimento da promessa do revestimento de poder sobre suas vidas, e até isto acontecer eles precisariam aguardar em Jerusalém, mas após o cumprimento da promessa, estes discípulos se aplicaram, se destinaram ao trabalho de anunciar o Evangelho da salvação por todos os lugares. Jerusalém não pôde conter,
Samaria não pôde conter, Judéia não pôde conter. Por todos os lugares, a igreja primitiva, os discípulos estavam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E esta palavra em si, Evangelho, ela significa boas novas ou boa notícia. Quem possivelmente tiver aí uma Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, vai ler aqui quando a gente diz princípio do Evangelho de Jesus. Na tradução nova linguagem de hoje, diz da seguinte maneira: a boa notícia de Jesus. Ou seja, ali na hora de traduzirem a palavra Evangelho na nova tradução da linguagem de hoje, eles aplicaram o significado exato da palavra na nossa língua. Nova notícia, boa notícia, novas de paz. E assim, meus amados e queridos irmãos, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, meus queridos, nós precisamos entender que os discípulos, a igreja primitiva, aqueles que receberam a ordem de Cristo para saírem por todos os lugares anunciando, conforme Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Eles anunciavam esta mensagem, eles anunciavam esta boa notícia, eles anunciavam estas boas novas, fundamentada em verdades centrais daquilo que eles acreditavam. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E para isso nós podemos dizer que, conforme estamos meditando, o primeiro fundamento da mensagem do Evangelho foi o nascimento de Jesus. Diga comigo assim bem forte: o primeiro fundamento da mensagem do Evangelho foi o nascimento de Jesus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós estamos dizendo que os discípulos receberam a ordem de pregar o Evangelho. Por todos os lugares eles saíram pregando o Evangelho. Mas esta mensagem, a mensagem do Evangelho, ela não era vazia, não era uma mensagem qualquer. Ela era uma mensagem que estava fundamentada, que estava alicerçada em verdades centrais. E a primeira destas verdades nós podemos dizer que foi o nascimento de Jesus. Por que, meus amados e queridos irmãos? Porque no transcorrer da história, no passar dos anos, no decorrer das coisas, muitos se levantaram e proferiram heresias a respeito de Jesus Cristo, dizendo apenas que Jesus Cristo tratava-se de um espírito que havia tomado uma forma de corpo, uma forma corpórea, mas que estava entre nós apenas como espírito e que não tinha de fato ali a sua existência entre os homens da forma como os homens viviam. Porém, nós precisamos entender que o nascimento de Jesus foi e é uma realidade, e esta realidade é a verdade que fundamenta o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus nasceu conforme as profecias do Antigo Testamento. Bendito seja o nome do nosso Deus. O nascimento de Jesus foi proferido pelos profetas do Antigo Testamento, e para exemplo disto nós podemos citar Isaías capítulo 9, versículo 6, em que ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Assim, meus amados e queridos irmãos, também Miqueias, falando a respeito da cidade de Belém, a menor das cidades da Judéia, o profeta Miqueias diz que esta cidade foi escolhida para o nascimento do Messias. Bendito seja o eterno nome do Senhor nosso Deus. Por isso, quando os apóstolos saíam, quando a igreja primitiva pregava, quando a igreja primitiva anunciava o Evangelho, eles anunciavam este Evangelho fundamentado no nascimento de Cristo Jesus. Eles afirmavam que o nascimento de Jesus ocorreu conforme as Sagradas Escrituras. Anunciavam que o nascimento de Jesus
os profetas do Antigo